Salve, minha gente! Sejam bem-vindos! Eu sou o Eric Camacho e você está no Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à leitura do Evangelho segundo São Marcos. Se você está comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos lá! O conflito decisivo, capítulo 11, o Rei Messias. Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém, diante de Betfagé e da Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Vão até o povoado que está na frente de vocês, e logo que vocês entrarem aí, vão encontrar amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Se alguém lhes falar: Por que estão fazendo isso? Digam: O Senhor precisa dele, mas logo o devolverá. Então eles foram e encontraram um jumentinho amarrado do lado de fora da rua, junto de uma porta, e o desamarraram. Algumas pessoas que aí estavam disseram: O que vocês estão fazendo, desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e então permitiram que fizessem isso. Então levaram o jumentinho a Jesus, colocaram os próprios mantos sobre ele, e Jesus montou. E muitas pessoas estenderam seus mantos pelo caminho. Outros puseram ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que seguiam gritavam: Hosana! Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto do céu. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e olhou tudo ao redor. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Uma sociedade estéril. No dia seguinte, quando voltaram de Betânia, Jesus sentiu fome. Viu de longe uma figueira coberta de folhas e foi lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Que ninguém mais coma de seus figos. E os discípulos escutaram o que ele disse. O centro da sociedade estéril. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo: Não está nas Escrituras: Minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos? No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei ouviram isso e começaram a procurar um modo de matá-lo. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade, uma comunidade que dá frutos. Na manhã seguinte, Jesus e os discípulos, passando, viram a figueira que tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus disse para eles: Tenham fé em Deus. Eu garanto a vocês, se alguém disser a esta montanha: Levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. É por isso que eu digo a vocês: tudo o que vocês pedirem na oração, acreditem que já o receberam, e assim será. Quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. Mas se vocês não perdoarem, o Pai de vocês que está no céu não perdoará os pecados de vocês. Jesus silencia as autoridades. Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Jesus estava andando no templo e os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os anciãos se aproximaram dele. Perguntaram: Com que autoridade fazes tais coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer uma só pergunta, respondam-me, e eu direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondam-me. Eles comentavam entre si: Se respondemos que vinha do céu, ele vai dizer então:
Por que vocês não acreditaram em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos consideravam João como verdadeiro profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. Capítulo 12. Jesus acusa as autoridades. Jesus começou a falar para eles em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a e fez um tanque para pisar a uva e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou mais um e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Sobrou para o dono apenas um, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles vão respeitar meu filho. Mas os agricultores comentaram: esse é o verdadeiro herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso, vocês não leram na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus. Eles tinham entendido muito bem que Jesus havia contado essa parábola contra eles, mas ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram embora. Jesus condena qualquer dominação. Então as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro. Por que não dás preferência a ninguém? Com efeito, não levas em conta as aparências e ensinas de verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que vocês me tentam? Tragam uma moeda para eu ver. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Pois devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Deus comprometido com a vida. Os saduceus afirmaram que não existe ressurreição. Alguns deles foram até Jesus e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés escreveu para nós: se alguém morrer e deixar a esposa sem filho, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de que possam ter filhos em nome do irmão que morreu. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem ter filhos. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem ter filhos. A mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 teve filhos. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem ela será? Todos os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. E quanto ao fato de que os mortos vão ressuscitar, vocês não leram no livro de Moisés a passagem da sarça ardente? Deus falou a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. O centro da vida. Um doutor da lei estava aí e ouviu a discussão. Vendo que Jesus tinha respondido bem, aproximou-se dele e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro mandamento é este: Ouça, ó Israel,
Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo mandamento é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. O doutor da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Como disseste, ele é, na verdade, o único Deus e não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos do que todos os sacrifícios. Jesus viu que o doutor da lei tinha respondido com inteligência e disse: você não está longe do reino dos céus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Jesus está acima de Davi. Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os doutores da lei falam que o Messias é o filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha meus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com gosto. Jesus condena a dominação intelectual. E Jesus continuava ensinando: tenham cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. No entanto, exploram as viúvas e roubam suas casas, e para disfarçar fazem longas orações. Por isso eles vão receber uma condenação mais severa. A verdadeira atitude religiosa. Jesus estava sentado diante do tesouro do templo e olhava a multidão que depositava moedas no tesouro. Muitos ricos depositavam muito dinheiro. Então, chegou uma viúva pobre e depositou 2 pequenas moedas, que valiam poucos centavos. Então Jesus chamou os discípulos e disse: eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos os outros que depositaram moedas no tesouro, porque todos depositaram do que estava sobrando para eles, mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça aí os seus comentários. A gente se vê no vídeo de amanhã. Tenha um excelente dia e que o Senhor continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!